Eu vou ler aqui alguns versículos salteados, irmão, vão me ajudar. Não é isto? A partir do verso 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Amém. Agora, Judá gerou de Tamar. De Tamar. Quem era Tamar? Hein? Nora, que induziu o sogro a uma prática de adultério, de prostituição. Enganou, não induziu, enganou. Enganou o sogro. Você queria aqui na nossa igreja, para congregar com a gente, uma mulher que engana o sogro para adulterar com ele? Se ela viesse congregar aqui, os homens iam aceitar. Mas as irmãs iam ficar de olho nela. E se ela viesse cumprimentar o pastor no final do culto, a irmã Noemi ia dizer, aí não. Eu vou chegar junto. Estou falando da minha esposa, a Suzy eu não sei, né? Do Abraão não faria isso, né? Hein, irmãos? Uma mulher que casou com o filho de Judá. Aquele filho morreu, não deixou herança. E a lei dizia que quando um filho morria, o marido morria, não deixava herança, o irmão mais novo teria que casar. O irmão mais novo casou no lugar, porque a lei dizia, mas ele não quis deixar herança, vocês sabem o processo que ele fazia para não deixar herança. E Deus se revoltou contra ele e matou ele. Matou. Bom, ela tinha direito ao terceiro filho, mas o terceiro filho era criança. E Judá fez uma promessa para ela, você aguarda. Quando esse menino crescer, estou parafraseando, viu, irmãos? Quando esse menino crescer, ele casa com você. Ela aguardou, só que o menino cresceu e Judá não deu filho para casar com ela. O que ela fez? Judá fez uma viagem, ela ficou no caminho, se vestiu de prostituta, e Judá foi para ter uma relação com ela. E ela disse, bom, até eu aceito, mas você tem que me dar um penhor, uma garantia, que você vai me pagar. Judá prometeu dar cabrito para ela, pagar. E o que Judá deu para ela, vocês lembram? Um cajado, bordão. Está aqui meu bordão, como garantia que eu vou te pagar. Judá foi embora, passou. Um dia Judá volta, alguém chega para ele e disse, tua nora prostituiu, ela está grávida. Aí Judá disse o quê? Quem lembra? Digna de morte. Porque todo crente pecador quer que os outros morrem. Viu, irmãos? Todo crente que tem debaixo da casca coisas erradas, ele acusa os outros. Porque é uma maneira que ele tem de mudar o foco. Porque enquanto ele está dizendo que os outros têm pecado, ninguém olha para ele. Ele usa os outros para esconder o que ele é. Ele é mascarado. Quando você vê na igreja um crente acusando o outro, você pode saber que o sujo é ele. Uma vez eu fui com o meu pastor visitar um obreiro que não estava tão bem na cidade onde ele estava dirigindo. Ele estava mal lá com um cidadão da igreja. E quando chegamos lá, fomos na casa do cidadão da igreja para saber o que estava acontecendo, porque aquele obreiro pregava muito. Era um grande pregador, um homem tremendo, viu, irmãos? Aí o pastor perguntou para ele, meu irmão, o que é que está acontecendo? Aí ele disse para o pastor, não se engana com o obreiro que o senhor tem aqui. O senhor conhece tatu? O pastor, sim. Ele disse, o tatu brilha na casca por fora, mas debaixo da casca tem lepra. Irmão, não deu 2 meses para descobrir que o obreiro, o pastor, tinha um amante. Então a gente precisa tomar cuidado com casca que brilha, que às vezes embaixo tem lepra. Está leproso. Viu? Quando disseram para Judá que Tamar estava grávida, Judá
mata essa mulher, digna de morte. Aí Tamar fez o quê? Vocês lembram? Pegou o bordão e disse assim, de quem que é esse bordão aqui? De quem que é esse bordão aqui? Judá não teve outra opção, né? Teve que admitir que o erro era dele. Ele estava mandando a mulher morrer, quem tinha que morrer era ele. Quem aceitaria Tamar cantando aqui nos nossos grupos? Mas aí o Espírito Santo pega Mateus e fala, põe o nome de Tamar aí. Viu? A genealogia de Jesus passou por Tamar. Para que isso, pastor? Para dizer como é grande o amor de Deus. Eu não aceito, mas Ele aceita. Eu não quero que venha para a igreja, mas Ele quer que venha para a igreja. Eu não quero que convive no meio dos nossos irmãos, mas Ele está dizendo, eu quero que convive no meio dos nossos irmãos. Vamos passar rapidamente, irmãos. É tão interessante, irmãos, aqui, que aí o texto, na continuidade, diz assim, ó. Judá gerou de Tamar, quem? Pérez, dá o nome dos dois filhos, e Zerá. Aí vocês vão ver na continuação, e Pérez gerou? Irmãos, Pérez é o filho da prostituição. Pérez é o filho do adultério, irmãos. Está aí. Quem discute com ele? Quem quer discutir com o nosso Deus? Quem? Pérez está aí. Vamos andar mais um pouquinho? Verso de número 2. E Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Verso 5. Verso 5, né? E Salmão gerou na minha tradução diz Racabe, mas é Raabe, né? Quem era Raabe? Quem era Raabe? Hein? Uma prostituta de Jericó. E salve melhor juízo, a família toda era envolvida com tudo isso. Ela morava em cima do muro da cidade de Jericó. A cidade de Jericó, os muros eram muito largos. Ela tinha uma casa em cima do muro. Quando Josué mandou os espias, aliás, Moisés, né? Não, foi Josué mesmo, mandou os espias, porque Moisés também mandou os espias, mas dessa vez foi Josué, mandou 2 espias, não é? Que os espias foram descobertos em Jericó. E, com certeza, os moradores de Jericó que saíram à procura dos espias lhe matariam. O que Raabe fez? O que Raabe fez? Escondeu os 2 homens lá. Quando os espias passaram e foram embora, ela tirou os 2 homens do esconderijo e disse, vocês vão embora. Eu sei que o Deus de vocês vai destruir essa cidade. Vocês vão entrar aqui. Mas quando isso acontecer, vocês lembram de mim, da minha família. Aí os espias dizem, pode contar com a gente. Só tem uma coisa. Põe aí, na janela da sua casa, um fio de escarlata. Escarlata é uma cor vermelha. Põe um fio de escarlata. Porque quando a gente vir, nós vamos olhar para o fio de escarlata. E tem uma outra coisa, Raabe. Pega todos os teus parentes e põe dentro da tua casa. Aqui é uma mensagem evangelística, missão. Põe todos os parentes dentro da sua casa. Se alguém estiver fora, nós não somos responsáveis. Mas os que estiver dentro da sua casa será poupado. Os muros de Jericó caíram abaixo, mas a casa de Raabe foi poupada, porque lá tinha um fio de escarlata. Esse fio de escarlata é o sangue de Jesus Cristo. É a graça de Deus na nossa vida, irmãos.
Quem queria essa mulher na sua família, na sua genealogia? Possivelmente ninguém. Não é? Possivelmente ninguém. Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui, porque senão o tempo não dá. Raabe gerou a Boaz. E Boaz gerou Rute. Bom, Raabe era uma mulher estrangeira. A primeira aí que nós falamos o nome dela, Tamar, era judia. Amém? Mas Raabe era uma mulher estrangeira. Aí se vocês vão um pouquinho mais para frente, Rute, não é? Diz aí o texto, ó. E Boaz gerou de Rute. Quem era Rute? Moabita. Quem eram os moabitas? Hein? Filhos de Ló, de um incesto, de um pecado de prostituição da filha com o pai. Irmãos, que história que ninguém de nós queria para nós. E Jesus, o Espírito Santo, fala para Pedro: põe aí. Põe aí. Irmãos, eu acho que a gente precisa se converter outra vez. Quando eu fico lendo esses textos da Bíblia, eu falo: Senhor, será que eu sou crente? Rute, uma estrangeira. E se não bastasse ser estrangeira, irmãos, inimigo de Israel. Os filhos de Ló eram inimigos de Israel. Viu? Está aí. Rute, uma estrangeira. E Rute gerou Obed. E Obed gerou a Jessé. E a Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão. Da que foi mulher de... Aí, Betseba. Está certo que Betseba cometeu aquele erro, porque houve uma imposição de Davi, porque Davi era rei, Davi como rei, ele tinha direito. Foi um assédio moral, não é isto? Foi um assédio moral. Entendo tudo isso. Mas, de qualquer forma, ela está incluída num ato de adultério. Foi tão grave o caso que o filho do adultério, Deus não permitiu viver, morreu. E tão grave que foi. Não é isto? Está aí, Raabe, na genealogia de Jesus. Mas vamos passar um pouquinho mais rápido? Vamos lá. Nós falamos aqui de 4 mulheres, sim ou não? Sim. 4 mulheres que ninguém de nós queria na nossa família. Não é? Bom, nós, os homens, ia aceitar. Mas a esposa do Aguinaldo não ia aceitar. A irmã Rosinha não ia aceitar. Sua esposa, Elias, não ia aceitar. É bem possível que as mulheres aceitassem Pérez. Pérez está bom, deixa ele aí. Agora nós, os homens, não ia querer Pérez aqui não. Viu? Nós não ia querer. Mas vamos caminhar? Vamos lá, para nós poder terminar esse pensamento. Verso 9. Osias gerou de Jotão. Aliás, gerou a Jotão. E Jotão gerou Acais. Quem era Osias? Osias. Um grande rei de Israel. Sim ou não? Gerou um filho endemoniado, chamado Acás. Acás, segundo os historiadores, foi o segundo pior rei de Judá. O segundo pior rei de Judá. Nós não temos tempo de ler, mas se vocês forem ler lá no livro de 2 Reis, vocês forem ler no livro de 2 Crônica, no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 39, mas especialmente 2 Reis, 2 Crônica, vocês vão ver que Acás era tão ruim que ele fazia os filhos dele passar no fogo, queimava, matava os filhos queimados para oferecer sacrifício. Para oferecer sacrifício. Bom, Acás era filho de Osias. E agora Acás aparece na genealogia de Jesus. Irmão, um homem tão ímpio, um homem tão terrível, entra na genealogia de Jesus. Um homem ímpio. Às vezes a gente fica falando assim, né, irmãos?
É claro que nós estamos aqui, né? Tem certo líder político, candidato, que a gente não quer ver ele nem pintado de ouro no governo, né? Mas Acais não era diferente, não. Acais era esse homem, viu? Acabou com o culto, acabou com a adoração, sacrifício à idolatria, pegava o filho, passava o filho a sacrifício. Está na genealogia de Jesus. Aí o que acontece? Acais gera um filho chamado, como está aí? Ezequias. Ezequias reinou Israel 29 anos. E foi um dos melhores reis de Israel. Há até quem tem a coragem de dizer que ele foi o melhor. Um grande homem de Deus. Um homem que na sua enfermidade orou e Deus respondeu, livrou da morte. Um homem que restaurou o culto em Israel. Ele mandou fazer purificação no templo, purificou os sacerdotes, porque Acás fez com que os sacerdotes tornassem-se imundos. Ele purificou o templo, ele purificou os sacerdotes, e ele voltou à prática do culto que não existia mais. Culto. É bom a gente tomar cuidado com isso, viu, irmãos? Culto não é só uma reunião dessa aqui. Tem muitas igrejas tendo reunião como essa, menos culto. Culto é cultivar. A palavra culto vem de uma origem cultivar. É chamar a presença de Deus. Você tem que vir para a igreja para o culto e invocar a presença. Vem, Senhor, ao nosso encontro. Vem, Senhor. Isso é culto. Culto não é uma reunião de crente. Culto é um lugar que se cultua. Amém? Você pode glorificar a Jesus por isto? E o rei Ezequias reinou 29 anos. Teve um reinado maravilhoso. Ele limpou o templo, como já disse, o altar do Senhor, os sacerdotes, e voltou à prática do culto. Ficou doente. E quando ele ficou doente, Isaías foi falar para ele que ele ia morrer, não ia viver. Estou passando rapidamente aqui. Mas Ezequias virou para o canto da cama e disse: Senhor, tu sabes como eu tenho andado. E Deus mandou Isaías voltar lá, não é? E dizer para Ezequias que ele não ia morrer, mas ele ia viver. E ele foi curado e viveu mais 15 anos, como a Bíblia diz que ele viveu mais 15 anos. Neste período que Ezequias viveu mais 15 anos, ele prosperou muito, Deus lhe abençoou muito. A gente precisa saber lidar com bênção. Tem pessoas que não sabem lidar com bênção. Tem pessoas que não sabem lidar com prosperidade. Se eu não me engano, eu falei, não sei se foi num culto ou se foi aqui, num grupo de irmãos. Eu vi que tem pessoas que têm que ser pobre a vida toda. É um par de sapato, um conjunto de roupa, na hora de lavar aquela, se cobre com o lençol, lava, espera enxugar para vestir outra vez. Ele não pode ter, porque se ele tiver, ele desvia. Como Deus nos conhece, Ele não dá. Aí você, Senhor, por que para mim? Não, Deus sabe que se der você vai desviar, fica aí, meu irmão. Glorifica a Deus aí, raspando a uninha pela parede, tá? Porque você vai para o céu. Porque se Deus abençoar, você vai desviar. Tem pessoas que não sabem lidar com bênção. Não sabem lidar com bênção. Você dá a bênção para ele morre. É igual dar uma moto para uma criança, para um adolescente. Dá uma moto para um adolescente, você vê o que vai acontecer. Amanhã você prepara para ir no velório dele. Viu? Não pode, não sabe lidar com bênção. Parece que Ezequias não soube lidar com bênção, irmãos. Do capítulo 39 de Isaías, mas isso está também em Crônica, está também no livro de Reis, diz assim: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, carta e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e já tinha convalescido. Ezequias alegrou-se com ele e mostrou a sua casa de tesouro e assim por diante. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequias ficou vaidoso, ficou soberbo, porque a fama dele cresceu, chegou na Babilônia. Volto a dizer, cuidado com fama. Cuidado. A fama dele chegou na Babilônia. E ele recebeu o rei da Babilônia e mostrou todos os tesouros da casa do Senhor, tudo que ele tinha.
E quando o rei da Babilônia saiu, foi embora, Isaías chegou para ele e disse: o que esses homens vieram fazer aqui? Aí vieram me visitar e eu mostrei tudo para ele. Aí vamos lá para o texto, vamos lá. Versos de número 6 em diante, diz assim, 5 em diante. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais. Interessante que ele tinha muita coisa que não foi ele recebeu como herança. Foi dos pais. Que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunuco no palácio do rei da Babilônia. Irmãos, quem pode ler o verso 8? Quem pode ler? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Amém. Parou aí? Maravilha. O Senhor falou a verdade, é boa a palavra. Não é isso? Mas olha o que ele diz mais. Lê. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Bom, Isaías disse que esses males da Babilônia não aconteceriam no dia de Ezequias. Aconteceria no dia dos seus filhos. Era algo que ia acontecer no dia dos teus filhos. Sabe o que Ezequias falou? Boa esta palavra. Eu vou terminar bem, meus filhos que se lasquem. Viu, irmãos? É o tipo do obreiro, agora vamos voltar para nós aqui, é o tipo do obreiro que ele quer que a igreja está bem só enquanto ele está ali. Quando ele sai, ele quer que a igreja se acabe. Viu? Irmãos, é só Jesus para nos ajudar. Vamos lá para a 2ª Crônica, capítulo 29, para nos ajudar a entender melhor. Ainda bem que tudo que eu estou falando hoje aqui, minha esposa está numa reunião, ela está escutando. Capítulo 29. Do livro do profeta Isaías, 2ª Crônica, perdão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minutinho, irmãos, para não se... 29, verso 32, né? Capítulo 29, de 2ª Crônicas, e o verso de número 32, né? Eu li a partir do verso 34. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podia esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra acabar, até os outros sacerdotes se santificarem, porque os levitas foram mais retos de coração para santificar do que os sacerdotes. Observe bem que o sacerdote aqui, ele está numa posição elevada em relação aos levitas. Os levitas eram servos, o sacerdote era a liderança. Mas o texto está dizendo que os levitas, os servos, estavam melhor do que os sacerdotes. Entendeu? E houve também holocausto em abundância, com a gordura da oferta pacífica e com a oferta de licor. Para o holocausto, assim estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram. E Deus tinha preparado o povo, porque apresuradamente se fez a obra. Vamos agora para o outro texto. Aqui está falando da santificação do templo. Vamos para outro texto para nós observarmos aqui. 2 Reis, capítulo 18, né? A partir do 2 Reis, capítulo 18, fala sobre a vida de Ezequias.
E quando chega no capítulo 20, no capítulo de número 20, diz o texto assim, ó, verso 18, né? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Quer dizer, nos meus dias haverá paz e verdade, eu estou tranquilo. Não é isto? Ora, o mais do sucesso de Ezequias, todo o seu poder, como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Ezequias dormiu com seus pais. Como está o resto do versículo? Agora o verso 21, verso 1, lê aí. E tinha Manassés 12 anos. Observe bem. Quando Ezequias orou e disse assim: Senhor, acrescenta. Isaías orou que o Senhor ia acrescentar. Quantos anos acrescentou? Significa que com 15 anos mais Ezequias morreu. Quantos anos tinha Manassés? Manassés nasceu depois do milagre de Ezequias. Terceiro ano. Nasceu depois. E começou a reinar com 12 anos. Quem foi Manassés? Pior rei de Israel. Mas o que Isaías chegou para Ezequias e falou: põe tua casa. Ele pôs a casa em ordem. Nasceu Manassés. Com 12 anos, Manassés começou a reinar e foi o pior rei de Israel. Um filho com 12 anos, fazendo o que quer e o pai não manda nele. Um filho com 12 anos, fazendo o que quer e o pai não manda nele. Pior rei de Israel. Parece-me que tudo que Acás fez, o neto, Manassés, fez em dobro. Dali por diante, Israel não recuperou mais. Foi até o cativeiro babilônico. Mas aí quando você vai lá para o livro de genealogia, para nós terminar. Vamos lá, capítulo 1. Está assim. E Ezequias gerou Manassés. E Manassés gerou Amon. E Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias. Aí vai. Josias foi o rei bom. Cometeu algumas bobeiras, mas foi o rei bom. Mas dali para frente, o carro foi perdendo o freio. Mas Manassés entra na genealogia de Jesus. O Espírito Santo falando para Mateus: põe o nome de Acás aí. Põe o nome de Manassés aí. O que é que o Senhor está me ensinando aqui? A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. É Ele quem salva rico, pobre. É Ele quem salva preto e branco. É Ele que salva sábio e ignorante. É Ele que salva pessoas de boa postura, de boa família, de boa sociedade, mas é Ele que salva drogado, miserável, bandido, assassino. É Ele que salva. O evangelho que nós temos que pregar é este evangelho. Não é evangelho seletivo, é evangelho da graça de Deus. Da graça de Deus. Este é o evangelho que nós temos que pregar. Nós não pregamos o evangelho seletivo como pregam os calvinistas, dizendo que a salvação é seletiva. A salvação não é seletiva. A salvação é para todo aquele que crê em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pregue a palavra. E se pregar, não importa para quem você está pregando. Não importa. Eu conheci um casal. É claro que ontem eu preguei uma mensagem aqui, que o início não é garantia de um final feliz. O início bom, feliz, não é garantia de um final feliz. Esse meio, essa caminhada, tem um meio. Entre o fim e o começo tem um meio.
Esse meio é importante para preservar a nossa vida. Mas eu conheci um casal, possivelmente muitos de vocês conheceram, Jair Pires e Osana. No final eles tiveram bastante problema, mas o Jair morreu crente, mesmo já no finalzinho da vida dele, eu tive a oportunidade de estar com ele, ele morreu crente. E a sua esposa é crente. Tiveram um problema conjugal. Problema conjugal é outra história. Mas o Jair, que eu conheci ele desde praticamente quando ele se converteu. Ele morava no Rio de Janeiro, Nelson. Você deve conhecer a história dele. Num dia de carnaval, semana de carnaval, num bar, tocando e cantando com a esposa e bêbado. Quando uma banda da Assembleia de Deus passou desfilando e tocando. E o Jair com a Osana saiu atrás da banda, tocando violão e cantando. Lá na frente, os dois aceitaram Jesus como Salvador. Foi um dos maiores cantores evangélicos das Assembleias de Deus no Brasil. Porque Deus salva quem Ele quer. Não é eu e nem você que temos o direito de trazer para a igreja uma fita métrica e medir os crentes, dizer esse fica e esse não fica. Crente não é avaliado por cartão de membro. Crente não é avaliado por carta de recomendação. Crente é avaliado pela graça em Cristo Jesus, nosso Salvador. Se Ele quiser salvar, cale-se todo mundo. Se ele for um miserável perdido, mas responder à salvação, Jesus vai salvá-lo, vai transformá-lo, vai libertar e vai fazer dele um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Homens e mulheres que nós não colocaríamos, mas Jesus colocou. Por que que Ele colocou? É porque Ele está dizendo, o tom da mensagem tem que ser esta. Tem que ser este. Esta deve ser a nossa mensagem. Vinde, todos que estão cansados, oprimidos. Irmãos, hoje parou um carro aqui na frente da igreja, desceu um casal, eu percebi que o casal estava assim, meio desequilibrado. Não sei se o irmão Dorival se lembra. Aí, de repente, a mulher entrou, sentou aqui ao banco da igreja e ficou um sinal de reverência, né? Aí eu fui ao esposo que estava lá no carro, perguntei, escuta, você é esposo dela? Sou. O que ela tem? Ela está passando mal? Não, ela está com alguns desequilíbrios emocionais. E ela pediu para mim que me trouxesse numa igreja, porque ela queria orar um pouco. E ela chegou aqui, entrou aqui. Eu depois não pude ficar, não sei se ela demorou ali, pastor? Poucos minutos. São pessoas desequilibradas emocionalmente, desequilibradas socialmente, desequilibradas na família, que está precisando de alguém que chega e diga, nesta listagem cabe você. Nesta listagem cabe você. Vem, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer transformar a sua vida. Fiquemos em pé e vamos orar ao Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão felizes, digo amém.